Hidroestática. Bom, a hidroestática, então, é um ramo da física que a gente vai estudar como é o comportamento de corpos, né, em repouso dentro de um fluido. Né? O que é um fluido? Então, a matéria tem condição de em condições de exibir movimento relativo entre partes que compõem. Então, isso pode ser um gás ou um líquido. Então, a água é um fluido, né? E o ar também é um fluido, né? O ar também é um fluido. Então, tanto gás como a água. Então, são caracterizados por não ter uma forma definida, né? Nenhum volume, às vezes, nenhum volume também não é definido, né? Na hidrostática, estamos interessados em estudar os corpos em equilíbrio, ou seja, aqueles corpos que estejam em repouso, né? Então, daí o estática, né? Não. Hidro lembra a água, né? Que é o principal fluido que a gente vai estudar, né? E estática, porque nós estamos estudando os corpos que estão dentro imerso em um fluido em repouso, né? Se o corpo começar a se mover aceleradamente dentro de um fluido, aí nós vamos passar para hidrodinâmica, que traz alguns conceitos bem complexos, né? Por exemplo, por que o avião decola? Né? Então, isso é hidrodinâmica, é um corpo se movendo dentro de um fluido com aceleração. Lembre-se que o ar é um fluido. Então, vai ter uma série de coisas ali, um pouco mais complexas, claro que é hidrostática, e que vai resultar nisso, né, de um corpo que se move, dependendo do ângulo ali e tal, ele consegue decolar, vamos dizer assim. Fluido é aquilo que pode fluir, ótima explicação, né, ou escoar, né. Não explica muita coisa, mas isso inclui líquidos e gases. Dizer que fluidos são os líquidos e os gases é uma boa uma boa explicação, certo? Então, hidrostático é o ramo da física que estuda as propriedades relacionadas aos líquidos em equilíbrio estático, parado, né? Essas propriedades podem ser estendidas para fluidos de um modo em geral, né? Tá. Então, essa grande um evento muito importante para a hidroestática ou para a hidráulica na física, né? Hidroestática, hidrodinâmica, hidráulica, né? São todos esses componentes. Claro, nós vamos aqui falar daquela que é mais simples, né? Pensando sempre na ementa, no que corresponderia a, um, a, a uma aula ministrada, quem sabe no ensino fundamental, não é? Então, nós não vamos nem para a hidráulica, nem para a hidrodinâmica, ficar apenas na hidrostática. Mas um evento muito importante é um evento que talvez você já tenha ouvido falar, que é de Arquimedes, quando ele solta aquele grande grito do Eureka, né? Eureka, né? Qual é o contexto disso tudo, né? Então, a história conta que havia um rei, né? Estava encomendando uma coroa, ou que havia encomendado uma coroa para um ourives, e ele deu certa quantidade de ouro para ele, e ele começou a desconfiar que o ourives tinha surrupiado parte do ouro, né? Ou seja, tinha ficado com parte do ouro para ele, não tinha usado todo o ouro na fabricação da coroa, ou seja, que aquele material tinha outro material ali envolto, não é? E aí, então, esse rei incumbe o Arquimedes de Saracuze, outro sábio, de determinar quanto de ouro tinha ali naquela coroa.
né? Acontece que a forma irregular da peça não permitia um cálculo de volume daquilo, né? Porque a gente já conhecia-se o conceito de densidade, que a gente vai daqui a pouco explanar um pouquinho mais, que é a razão entre massa e volume de um material, né? Então eu poderia pesar a coroa e poderia calcular o volume dela, e a razão entre massa e volume é o conhecido como densidade. Isso era conhecido para ouro, ele poderia comparar isso com a densidade do ouro. Acontece que a forma irregular da coroa impedia que Arquimedes determinasse o volume da coroa, né? Até que então conta-se a história, não posso afirmar com certeza se foi exatamente assim que aconteceu, ou se isso é uma falácia, vamos dizer assim. Conta a história que enquanto Arquimedes banhava-se em uma banheira, né, e não em um chuveiro, aliás, como não existia naquela época, né? Banhava-se em uma banheira, ele teve a grande epifania, a grande ideia. E aí ele sai, então, nu da banheira, gritando a famosa expressão eureka, eu achei, eu consegui, é isso, né? Esse é o significado. Eureka, essa palavra talvez se tornou mais conhecida do que a própria história. Qual é a grande ideia de Arquimedes aqui para determinar a massa da coroa? A grande ideia é que quando ele submerge, é uma palavra bonita para dizer, quando ele afunda um corpo em um fluido, um líquido, no caso, a água, por exemplo, tá? Há um deslocar do líquido. Arquimedes percebeu que quando ele entrava na banheira, o nível da água subia. Tá? E algo que pode parecer óbvio para nós hoje, mas não era naquela época, é que por que esse nível sobe? Tá? Esse nível sobe porque o meu corpo tem um certo volume e quando eu entro então na água, eu estou ocupando um espaço que era ocupado pela água. Então, o nível da água sobe. Então, Arquimedes tem essa grande ideia, então, e ele postula, né? Ele descreve o que ele entende por ser uma lei ali, né? Não chega a ser uma lei, é um postulado, lei é algo, né? Que viria a ser depois, né? Que é verificado, testado, experimentado. Tá bom? E qual é essa grande ideia, essa grande lei? É a seguinte, que quando você então submerge um corpo, o líquido que é deslocado, o volume do líquido deslocado é igual ao volume do corpo submerso. Tá? Então, é claro, uma banheira ela não tem gradação, ela não é um becker de laboratório, né? Que eu posso medir qual é o nível da água que subiu, mas se eu pudesse calcular quanto de água subiu, esse seria o volume do corpo que foi mergulhado na banheira. Então, Arquimedes pôde fazer um experimento para determinar qual é o volume da coroa. Tá certo? Era só ele submergir a coroa numa água e controlar qual é a quantidade de água que vai subir. Né? Qual é o volume do líquido que vai ser deslocado, no caso, para cima. Né? Então, esse seria então o volume do corpo. Tá? Então, como eu disse para vocês, essa ideia vai se basear no conceito de densidade, né? Densidade de um corpo. Então, a densidade ρ, dado pela letra grega, né? Rho, não parece um P, mas é o Rho, tá? É obtida pelo quociente entre quantidade de massa, ou quantidade de matéria, e volume, né? É aquilo que eu já havia dito. Densidade é a divisão, né? Quociente é divisão.
tá? Em unidades do SI, quilograma por metro cúbico. Tá? Densidade é um conceito interessante, porque ele também é o conceito que vai definir se um corpo vai afundar ou não em certo fluido. Tá? Para que um corpo afunde em um certo fluido, ele precisa ser mais denso que o fluido. Então, quando nós mostramos aquele vídeo lá da pena caindo com a bola de boliche, nós falamos, olha, se você não estiver no vácuo, se você estiver no ar, as duas não vão cair junto. Tá? Por quê? Porque a densidade da pena é próxima do ar, então ela tem uma dificuldade para submergir no ar. Então você precisa lembrar que o ar é um fluido. O seu comportamento é semelhante ao da água. Então a gente está aqui na figura, né? Um ovo na água salgada não afunda, porque a água salgada é mais densa do que a água doce. E o fogo na água doce, o ovo na água doce, ele afunda. Há quem diz que você pode determinar se o ovo está podre ou não, né? Se ele afundar, ele está bom. Se ele boiar na água doce, ele está estragado. Então, esse conceito de densidade é um conceito interessante, né? Então, quando a gente tem aquela brincadeira, né, do boia ou afunda, né? Que a gente pode fazer com as crianças, inclusive dos primeiros anos lá do ensino fundamental, né? Primeiro ano, segundo, terceiro ano. Mas por que não fazer, de repente, com os últimos anos do ensino fundamental, sétimo, oitavo, nono ano, né? Claro, mas aí trazendo o conceito de densidade, né? A brincadeira que tinha no Domingo Legal, no Passou Repassa, sei lá. Tipo, pega vários corpos e vai jogando ali na água e vamos ver se boia ou afunda. O que afundar é porque tem uma densidade maior do que a água. Tá? E o que boiar é porque tem uma densidade menor do que a água. Tá? Bom, a gente precisa fazer uma diferenciação entre densidade e massa específica. Densidade que pode ser a letra D ou a letra Rho. Alguns livros usam a letra D, alguns livros usam a letra Rho. Tá? Veja só, eu vou aplicar isso num exemplo daqui a pouco que vai fazer você entender muito bem isso aqui. Massa do corpo dividido pelo volume que o corpo ocupa, isso é a densidade. Tá? E a massa específica ou densidade absoluta, é a massa do corpo dividido pelo menor volume. Como assim? Menor volume que o corpo pode ocupar. É que, veja, você pode ter um corpo que ele não seja maciço. Que ele não seja maciço. Por exemplo, né, vamos pensar em um navio feito de ferro, né? O ferro é um material muito mais denso do que a água. Certo? Então, a densidade do ferro é maior do que a água. Mas por que o navio não afunda? Porque a densidade do navio é menor do que a água. Por quê? Porque ele não é de ferro maciço. Ele tem uma estrutura de ferro e ele tem um volume vazio preenchido por ar. Então, se eu dividir a massa dele pelo volume total que ele ocupa, estou calculando a densidade dele, ele vai ser menos denso do que a água. Tá? Muito embora a massa específica do ferro seja maior do que a água, né? Então, por exemplo, você pode pensar numa lata de refrigerante vazia. Se você jogar ela na piscina da sua casa, você que está me ouvindo aí, né? Tem uma linda piscina na sua casa. Se você jogar uma lata de refrigerante vazio na piscina da sua casa, ela não vai afundar. Mas e se você amassar ela bem amassadinha e jogar? Talvez ela afunde.
O que você está fazendo? Você está alterando a densidade do alumínio? Não. Mas você está alterando a densidade do corpo. Tá? Porque quando essa lata estava vazia, a gente chama de vazia, na verdade ela estava preenchida por ar. Então, se eu for calcular a densidade aqui, massa dividido pelo volume que ele ocupa, esse volume ele não é todo preenchido de alumínio. Então, essa densidade dá menor que a do alumínio e dá uma densidade menor do que da água, principalmente por ter ar e porque o ar tem uma densidade menor do que a água. Quando você retira todo o ar, tá? Então você deve ter aqui uma densidade próxima à densidade do alumínio, que é maior do que a água. Então ele deve afundar. Entende? Tá? Então essa é a diferença entre densidade e massa específica ou densidade absoluta. Pensem num copo de vidro, né? Dependendo como você joga o copo de vidro, né? Ele pode flutuar ali na água. Agora quebra ele, moe em pedacinho, põe dentro de um saquinho, junta tudo o pó de vidro, põe dentro do saquinho, fecha bem, não deixa entrar ar e joga na água. Ele vai afundar, porque a massa específica ou densidade absoluta do vidro é maior do que da água. Tá certo? Então, olha, ao nível microscópico, a densidade do corpo vai depender da soma dos pesos dos átomos e moléculas que o constituem, além do espaço existente entre eles. Numa escala maior, a densidade depende do objeto formado, se ele é oco, poroso ou algo intermediário. Então, de fato, quando a gente referir-se a um dado elemento, a gente deveria falar apenas de densidade absoluta, né? Falar do ferro, deveria falar de massa específica ou densidade absoluta dele. Hã? Bom, aí se você vai construir um corpo de ferro, aí sim, aí vai depender do volume, né? Você vai pegar sei lá, 1 quilo de ferro e vai fazer um corpo que ocupa um volume de, sei lá, muito maior. Você está diminuindo a densidade, né? Você está espalhando aquilo, né? Certo? Então veja, olha, o volume de 1 decímetro cúbico, que é o mesmo que 1 litro de ouro, pesa o equivalente a 19,28 litros d'água. Tá? 1 litro de ouro pesa, aí poderíamos arredondar 20 litros de água, tá? Densidade água, 19, decímetros de água pesam 19,28 quilos. Por quê? A densidade da água, senhores, ela é aproximadamente 1 quilo. Não, 1 quilo não. 1.000 quilos por metro cúbico. Metro cúbico é 1.000 litros. Né? Se você fizer uma caixa de 1 metro por 1 metro por 1 metro, aqui vão caber, isso é 1 metro cúbico, né? Vocês estão ligados, né? 1 metro por 1 seria 1 metro cúbico. Aqui caberão 1.000 litros d'água. Tá? Então, 1.000 litros d'água corresponde a 1.000 quilogramas. Então, a gente pode dizer que, uma boa aproximação para a água doce, essa água da nossa torneira, a densidade da água é 1 quilograma por litro, que não é a unidade de medida de densidade no SI, não é? Então, é 1 quilograma por litro ou 1 grama por ml, né? 1 grama por centímetro cúbico, enfim. Tá legal? Então, 19,28 quilos de água é o mesmo que 19,28 litros. Decímetro cúbico, 1 decímetro cúbico é o mesmo que 1 litro. Tá legal? A densidade do gelo, ela é um pouco menor que a densidade da água. Tá? Por isso que parte do iceberg fica submerso
E a maior parte, aliás, fica submerso, né? E a menor parte está ali, acima do nível da água. Por quê? Daqui a pouco nós vamos entender, né, quais as forças que vão estar envolvidas aí, que vão definir o corpo afunda, não, quer dizer, que define se afunda ou não, é a densidade, né? Mas quanto que não afunda, afunda metade, parcialmente, boia completamente, vai para o fundo, a gente vai ver que tem uma força especial que aparece aqui, chamada de empuxo, tá? E a teoria, então, do iceberg, né, o que se pode se dizer de uma aula, de uma boa preparação de aula, né, que a sua preparação, a maior parte não é vista, né? Você deve investir o tempo que você investe na preparação e a parte aqui é o que o seu aluno vê, não é? Então, esses tempos estava atrás rolando um memezinho no Instagram, né? O cara perguntando: "Ah, se é verdade que os professores estudam para preparar a aula?" Não, não, a gente recebe por inspiração divina, né? Então, enfim, fechado esse parênteses aí sobre a vida do professor. Vamos aplicar o conceito de densidade, apenas o conceito de densidade, num exercício aqui. Eu não acabei nem numerando os exercícios hoje, né? Nós vamos fazendo eles aqui junto com cada conceito que nós fomos verificando, tá? Fomos aprendendo. A ideia é bem simples. Ele pergunta qual é a massa de um corpo de ferro de 1 metro cúbico de volume. Este corpo é feito de ferro, né? Um corpo maciço, obviamente. Densidade do ferro, aqui ele deu em gramas por centímetro cúbico, tá? Então nós vamos ter que converter isso aqui, ó. Centímetros cúbicos para metros cúbicos e converter o quilograma para, aliás, o grama para o quilograma, né? Então vamos primeiro pegar essa densidade do ferro ou essa massa específica do ferro aí. Pode chamar de Rho, pode chamar de D, mas rigorosamente falando, se é do elemento, é a massa específica ou densidade absoluta μ. Tá? Então é 7,85 gramas. Eu vou pegar isso aqui e eu vou por centímetros cúbicos. Já vamos discutir isso aqui, tá? Centímetros cúbicos. Para que essa grama vire quilograma, eu vou dividir isso aqui por 1000, tá bom? Então vai ficar assim, 1.000, eita, 1.000 é 7,8 dividido por 1000, e aqui embaixo no denominador. Como é que eu faço para passar de centímetros cúbicos para metros cúbicos? Veja, o centímetro, ele é a centésima parte do metro, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar o ao cubo aqui e vou converter o centímetro para metro. Como? Pegando ele e dividindo por 100, então fazendo 1/100. Dividir por 100 é o mesmo que dividir por 10 ao quadrado. Tá bom? Essa é a grande dificuldade desse exercício, é fazer essa conversão aí, né? Então aqui vai dar 0,00785 de quilogramas, né, agora. E esse cara aqui eu vou escrever assim, ó, 10 na menos 2, porque é o dividido pelo 1 dividido por 100, né? O centímetro é 10 na menos 2 metros. Elevado ao cubo. E aí, quando eu tenho uma potência elevada a outra potência, eu multiplico os expoentes, tá legal? Multiplico os expoentes. Então, essa densidade, pura matemática até aqui, né? Estamos aplicando nenhum conceito de matemática, professor. Vai ficar assim, eu vou manter a base e multiplicar os expoentes.
certo? Então, vai fazer o seguinte: quilograma dividido por 10 elevado a menos 2 vezes 6, vezes 3, aliás, menos 6 metro cúbico. Metro cúbico. Tá? E aí, gente, quando eu tenho uma potência no denominador, eu posso jogá-la para o numerador invertendo o seu sinal. Então, eu posso escrever isso aqui assim. Mi é 0,00785 vezes 10 na mais 6 quilograma por metro cúbico. Tá? E aí, multiplicar por 10 elevado a 6 é mover a vírgula 6 casas. Então, é 1, 2, 3, 4, 5. Professor, acabou. Então, põe mais um zero. Então, o Mi é 7.850 quilogramas por metro cúbico. Fizemos tudo isso para chegar à conclusão que para converter esse cara para quilograma por metro cúbico, eu só tenho que multiplicar por 1000, né? Eu só tenho que multiplicar por 1000, porque esse cara aqui eu divido por 1000 e esse cara eu multiplico então por 10 na 6. Então, dividir por 10 na 3, multiplicar por 10 na 6 é o mesmo que multiplicar por 10 na 3, que é o 1000, né? Não sei se você entendeu o que eu quis dizer, mas você que gosta aí de potência, para eu converter o 7,885, eu dividi por 1000, que é 10 na 3, certo? E tudo isso dividido para converter, então, aqui o centímetro para metro cúbico, eu vou multiplicar por 10 na menos 6, só que ele está no denominador. Então, quando ele for para cima, fica assim, ó. 7,85, eu mando ele para cima e inverto o sinal. Dividido por 1000 e aqui multiplicado por 1 milhão. Aí fica em quilogramas por metro cúbico. Então, eu corto esse aqui, com esse 6 sobrou 3. Então, é 7,85 vezes 10 na 3, ou seja, multiplicar por 1000. Aí você vai falar assim, poxa, professor, mas é uma coisa muito complexa isso aí, não é? Mas essa conta eu achei muito difícil. Olha, quando eu dava aula de matemática lá no sexto, sétimo ano, no sexto ano a gente aprendia a fazer a relação dessas unidades com o quadrado, né? Então, de centímetro quadrado para metro quadrado, para quilômetro quadrado, etc. E tal. E trabalhava, então, acabava também trabalhando com a potência de 10, né? E lá no sétimo ou oitavo ano, daí você fazia com as grandezas cúbicas, né? Então, não é uma coisa muito absurda assim para um aluno. Então, está dentro de um contexto que ele estuda. Claro, né? Você pode, de repente, isso não é só para isso, né? Qualquer coisa você pode, de repente, mostrar uma coisa para o aluno que faz parte da sua ementa, que teoricamente é algo que ele já estudou, e ele vai falar assim para você, não, senhor, eu nunca vi isso, ou eu não entendi nada disso. Né? Isso é parte da nossa vida enquanto professor, né? Então, a gente recebe aluno lá no ensino médio, talvez vocês trabalhem no ensino médio um dia, e você vai falar uma coisa básica, tipo a fórmula de Bhaskara. Não sei fazer, professor. E como é que o cara chegou no ensino médio não sabendo fazer a Bhaskara? Não sabendo fazer o Pitágoras? Não estou aqui criticando, talvez você está falando, professor, está mandando indireta para mim. Não estou mandando indireta para você, nem indireta para o aluno. Né? A culpa não é dele. A culpa é de um sistema que o permite chegar no ensino médio sem saber resolver. Aqui eu estou dando exemplo, né, de duas coisas, né, que tangem a minha área. Uma Bhaskara, um Pitágoras, né, sem saber resolver uma questão simples como essa, 2x igual a 4. Meus alunos do ensino médio aí não tem muita dificuldade com isso.
que é para passar multiplicando, passa dividindo, que é para passar dividindo, multiplica, enfim. E aí, gente, o que eu entendo e o que eu tento dizer para os meus alunos, e nem sempre eles entendem a pureza do meu sentimento, é que é o seguinte: ninguém tem culpa de não saber alguma coisa. Como falei, ó, cara, não sabe? Beleza. Ah, meu professor era ruim, minha escola era isso, minha outra escola era aquilo e aquilo, aquele outro. Beleza. Então tá bom, eu vou te oportunizar a aprender a partir de agora. Se tu não souber, aí a culpa é sua. Não tô aqui para te julgar, não tô aqui para apontar o dedo para tua cara. Ah, tu não sabe isso. Problema teu, tu tem que chegar aqui sabendo. Não, o problema é meu também, né? Eu ocupei o sistema que permite o aluno chegar até lá. O sistema somos nós, né? Todos nós fazemos parte, né? Concordando ou não, culpados ou não, mas o problema também é meu, né? O problema é nosso. Enfim, dei uma devagada aqui, mas para resolver o exercício, então, a gente precisava converter essa densidade aqui para quilograma por metro cúbico. Então, professor, eu nem lembro mais qual que era a pergunta. A pergunta falava o seguinte: qual é a massa de 1 metro cúbico de ferro que tem essa densidade aqui? Tá? Então, a pergunta é: qual é a massa de um corpo que tem a densidade 7.580? Opa, 7.850 quilogramas para cada metro cúbico, né? Qual é a massa de um volume igual a 1 metro cúbico? Ah, moleza, né, professor? É 7.580. Então, você perceba que a densidade do ferro ela é quase 8 vezes maior que da água, né? Bom, vamos aplicar a equação da densidade para não deixá-la aqui abandonada. A densidade é massa vezes gravidade. A massa dividido por volume, aliás, né? A densidade eu tenho, a massa é o que eu quero e o volume é 1. Claro, eu vou passar 1 multiplicando e não vai mudar nada, por isso eu já havia dito, né? Vezes 1 é igual a 7.850 quilos, a massa de 1 metro cúbico de ferro. Tá bom? Aqui eu deixei o gabarito aqui para os senhores, né? Feito de uma outra forma aqui, né? A conversão. Aqui ele nem jogou na equação da densidade, porque ele tá supondo que o volume é 1, né? Bom, vamos falar de outro cara importante no estudo da hidroestática, que é a pressão. Por quê? Porque quando você está submerso em qualquer fluido, você está sujeito à pressão que ele exerce sobre você. No caso nosso, agora estamos sujeitos à pressão da atmosfera, ou conhecida como pressão atmosférica. O que é essa pressão? É o peso da atmosfera na Terra aplicada sobre a superfície da Terra. Por definição, senhores, senhoras e senhoritas, pressão é força dividida por área. Força aplicada sobre uma área. Então, eu disse para vocês que a pressão atmosférica é o peso da atmosfera dividido pela superfície da Terra. Peso é uma força. Superfície, matematicamente falando, é sinônimo de área. Ah, então está aqui a equação que define pressão. Pressão é força dividido por área. Ah, então, se você exerce uma grande força numa área pequenininha, você está fazendo muita pressão. É por isso que os pregos têm ponta. Por que o prego tem ponta? Para furar, professor? Não, meu bem. É porque quando eu faço uma ponta em algo,
eu estou diminuindo a área de contato. E quando eu diminuo uma área de contato, com a mesma força que eu tinha antes, eu aplico uma pressão maior. Tá certo? Aliás, né, já que eu falei da brincadeira do boia e flutua, tinha uma brincadeira no Silvio Santos. Já denunciei a minha idade, né? Falar de brincadeira no Silvio Santos. Que era o seguinte: tinha uns pregos batidos parcialmente numa madeira, e você tinha que ir lá e dar 3 marteladas e fazer o prego entrar na madeira. Tinha isso, dizem que tinha isso nas quermesses também da igreja, muito antigamente. Isso não, uma festa que não quase não tem mais na nossa sociedade. Mas qual era o truque por trás dessa brincadeira? O truque por trás da brincadeira era simples. Eles batiam um prego na madeira, abriam o buraco, né, para encaixar o prego, tiravam o prego, cortavam a ponta do prego e colocavam o prego no lugar. Aí, meu amor, tu pode bater ali o dia inteiro. O prego não vai. O prego não vai. Tá? Então, a pressão é isso. Inclusive, tem uma cena muito interessante que eu ia até falar de qual filme é, mas eu não vou falar porque daí não é spoiler, né? Se eu falar a cena final, mas se eu não falar de qual filme é, não é spoiler. Você pode assistir o filme, você nunca vai saber. Enfim, mas era um filme medieval, né? E aí tinha 2 grupos inimigos que estavam guerreando num dia muito frio de inverno, né? E é aquelas guerras de antigamente, né? E eles vinham se olhando, um olhando de frente para o outro, um grupo, né? Aqueles pelotão de pessoas. E aí até que os caras começaram a atirar flechas, né? E eles estavam sobre um lago congelado. E um dos grupos começou a atirar flechas mirando nas pessoas que estavam na extremidade do pelotão, né? E aí, qual era o objetivo disso? O objetivo disso era matar, claro, as pessoas, mas também fazê-la com que elas se concentrassem no meio. Né? E assim foram, sempre atirando nas extremidades, né? Nas extremidades as pessoas foram se juntando mais para o meio, claro, né? E aí sabe o que aconteceu? A superfície onde eles estavam, que era a superfície de um lago congelado, gelo, se rompeu, e aí o exército todo caiu e o time vencedor venceu. Tá? O que aconteceu ali? Ali é o processo inverso, ali é um processo semelhante, aliás, né? Eu tinha um certo peso aplicado sobre a superfície do gelo, que era o peso de todas as pessoas que estavam ali em cima. Só que esse peso estava espalhado em uma certa área. Quando eu comecei a concentrar as pessoas, eu comecei a diminuir a área que essa força era aplicada, né? Diminuindo a área, eu acabei aumentando a pressão. E é por isso que o gelo se rompeu, né? Então, por exemplo, 2 blocos idênticos de massa exercem uma mesma força perpendicular sobre a superfície, força-peso. Porém, o bloco A exerce uma pressão maior que o B. Por quê? Porque a área de contato do corpo A é menor, certo? Do que a área de contato aqui do corpo B. Então, a pressão que o B exerce é menor, porque é uma mesma força é uma força espalhada, né, aplicada numa superfície maior. Então, por isso, se você tiver uma situação, né, andando sobre um lago congelado, acho que no Brasil isso nunca ia acontecer, né? Mas vai que, né, vocês aí que viajam para fora do país constantemente, né? Se estiver andando na superfície de um lago
congelado e esse lago começar a se romper, você pode, ou se você estiver com medo daquilo se romper, você pode deitar-se no chão. Por quê? Porque o que pode quebrar o gelo é o seu peso. A força é o seu peso. Quando você está em pé, toda essa força é aplicada numa área pequena, que é a área do seu pé. De uns aí menor ainda, né? Como é o meu caso, um pezinho 38. É uma área bem pequenininha. Né? Enquanto que quando você deita, tá? Você está aplicando a mesma força, tá? Numa área maior, então uma pressão menor, tá? Olha aí, então vamos aplicar aqui um exercício sobre pressão. Eu disse que a gente ia vendo os conceitos e ia fazendo as aplicações, né? Qual é a pressão causada por uma força de 12 newtons aplicada sobre uma superfície retangular de 15 por 5 centímetros? Bom, primeiro que a força tem que estar em newtons e a área tem que estar em metros quadrados. Tá bom? Então, vamos calcular a área desse retângulo. Como é que eu calculo a área de um retângulo? É um lado vezes o outro, né? Ou base vezes altura. O que você vai chamar de base? Se a base é 15, a altura é 5. Se a base é 5, a altura é 15. Aí, tanto faz. Tá? Só que nós temos que converter esses caras para metros. Então, vamos dividi-los por 100. Vou chamar de base o 15, vou dividir ele por 100, dá 0,15 metros. Vou chamar de altura o 5. Como eu disse, não vai importar aqui quem vai ser a altura e quem vai ser a base. Vou dividi-lo por 100, vai ser 0,05 metros. Tá legal? Então, a área desse retângulo, base vezes altura, vai ser 0,15 vezes 0,05. Multiplicar por 0,5 é dividir no meio, né? Multiplicar por 0,05 é dividir no meio e ainda mover uma casa, hein? Então, isso aqui é 0,0075 metros quadrados. Será que eu acertei essa conta, rapaz? Deixa eu conferir aqui. Se eu acertei, estou de parabéns. Cadê? 0,15 vezes 0,05. Olha só, hein? Muito very good. Tá legal? E aí, a pressão é força sobre área, né? Força em newtons, 12 dividido pela área em metros quadrados, é 0,075. Tá? Então, 12 dividido por 0,0075, 1.600 newton por metro quadrado. Tá? Só para vocês terem noção, a pressão atmosférica ao nível do mar, ela é de 100 mil newtons por metro quadrado. Essa unidade de newton por metro quadrado também é chamada de pascal. Tá? Então, ó, PA, Pascal. Para homenagear um físico que fez estudos na hidráulica, né? Chamava-se Pascal. Legal? Então, newton por metro quadrado é a mesma coisa que Pascal. Tá? Então, é uma pressão muito grande, tá? É uma pressão muito grande. Mas a gente não sente, né, professor? Não sente porque a gente nasce e morre com ela. Né? É que nem o seguinte, nós andamos em fluido, andamos no ar, temos uma certa resistência. Você já tentou andar na piscina? Cansa, né? Claro, porque a resistência da água é maior, mas nós andamos dentro de um fluido, mas nós não percebemos a resistência dele. Por que não, professor? Porque nós nascemos e morremos dentro dele, então fica
aquilo é normalizado para nós, tá certo? Mas é uma pressão muito grande, tá? É o peso de toda a atmosfera dividido toda a atmosfera dividido pela superfície da Terra. E por que a gente fala de pressão atmosférica ao nível do mar? Porque assim, se a pressão, eu estou aqui, ó, imaginando que isso aqui é a atmosfera que envolve a Terra, a atmosfera. Se a pressão é o peso da atmosfera sobre a superfície da Terra, quando você começa a subir além da superfície, o peso é menor, porque a quantidade de ar acima de você é menor. Então, o peso é menor. Tá certo? Então, a pressão atmosférica também é menor. Bom, a gente também pode relacionar a pressão. Bom, nós vimos anteriormente o conceito de pressão, a própria definição de pressão. Na hidrostática, nós vamos poder relacionar a pressão que um certo fluido exerce sobre você, relacionando com a densidade do fluido e com a profundidade que você está dentro desse fluido. E isso, então, essa forma de expressar a pressão é muito mais interessante para a hidrostática. Por quê? Porque ela está relacionando com a densidade do fluido e com a profundidade de submersão que você está. Tá? Bom, como é que a gente chega nessa nova equação? Partindo da equação da definição do que é pressão. Né? Então, imagine que você está aqui, por exemplo. Ó, você tem um ponto aqui, um corpo aqui, certo? Dentro da água. Ele está a uma altura H dentro da água. Qual é a pressão sobre esse cara? A pressão nesse ponto aqui. É o peso da água que está em cima dele, tá? Dividido por essa área aqui, ó, que deve ser um círculo, o fundo desse becker aqui. Então, quem é a força? Força é mg. Por quê? Você vai se lembrar, isso aqui é o peso, né? Peso é massa vezes gravidade. Peso de quem? Da água que está acima dele, né? Assim como no caso da gravidade, né? Aliás, da pressão atmosférica, é o peso do ar que está acima de nós. Tá legal? No caso da água, é o peso da água que está acima dele. Bom, então podemos escrever a equação assim. Bom, agora, se densidade é massa dividido por volume, eu posso escrever também que massa é densidade por volume. Tá? Por quê? Porque eu não quero saber a massa da água acima de mim. Eu quero encontrar uma equação que relacione com a densidade. Então, se densidade é massa por volume, eu estou usando sempre densidade com D, mas aqui ele está usando como ρ, tá? Eu posso passar multiplicando o volume, massa é densidade por volume. Então, eu vou trocar massa por densidade por volume, que é o que ele fez aqui, ó. Rho vezes A. Tá? Bom, e qual é agora o volume? O volume desse líquido aqui? Vamos voltar lá para nossas aulas de matemática do ensino fundamental. O volume é o quê? É a área da base vezes a altura, H. Então, volume é área da base vezes altura. Então, se eu trocar volume por área da base vezes altura, eu vou poder cancelar a área da base que está em cima com a área da base que está embaixo. E a pressão qual um líquido em que você está, um fluido que você está submerso exerce sobre você, depende, então, apenas da densidade do líquido, da seleção da gravidade, que é uma constante, e da profundidade. Certo? E aí você pode perceber que, se ele depende da profundidade, quanto mais profundo você está, maior é a pressão. Claro, porque tem mais água
pensando na água, né? Tem mais água sobre você, então tem um peso maior sobre você, aplicado numa mesma área. Simplificando, a pressão hidrostática não depende do formato do recipiente. Por que não? Porque a gente cancelou as áreas, ó. Depende apenas da densidade e da altura do ponto onde a pressão é exercida, quer dizer, da profundidade que ele está imersa ali no fluido. Tá legal? Então, a pressão em um líquido aumenta com a profundidade, está diretamente relacionado com a densidade do líquido. Claro, eu não sei se vai dar para vocês enxergarem aqui. Agora eu quero dar zoom aqui. Dei zoom. Ó. A cada 10 metros de água, mais ou menos, você vai aumentar 1 atm de pressão. O que é 1 atm? Vamos voltar aqui e falar sobre essa unidade também. Vai. Aí, garoto. Vamos falar sobre a unidade 1 atm. 1 atm é a medida da pressão atmosférica ao nível do mar, ou seja, 100 mil pascal ou 100 mil newton por metro quadrado. Tá? Como é que você pode dizer, essa figura estava nos mostrando aqui, ó, que a cada metro você aumenta 1 atm, porque a cada metro você vai aumentar sobre você uma pressão de 100 mil newtons por metro. Será que isso é verdade? Com a equação que nós aprendemos agora, ó, a pressão é ρGH, ou densidade, né? Se você usar a densidade como D, aí fica a seu critério. Perceba uma coisa, ó. A densidade da água é 1000 quilos por metro cúbico. A aceleração da gravidade, 10. Se você estiver a uma altura de 10 metros, quanto que dá isso aqui? 1000 vezes 10, 10 mil, vezes 10, 100 mil. Aproximadamente, né? Usando a gravidade como 10 ali e tal. Então, aproximadamente a cada 10 metros que você mergulha em uma água, você está aumentando uma atmosfera, né? Um equivalente a uma pressão atmosférica. Então, se você está na superfície da água, você está sob uma pressão de 1 atm, mergulha 10 metros, você dobrou a pressão sobre você. Aí, a cada 10 metros, você vai aumentando 1 atm, ou uma atmosfera, ou seja, vai aumentando a pressão em 100 mil pascal, né? Ou 100 mil newtons por metro quadrado. É por isso que, quando você tem um líquido aqui, né? Um recipiente com um líquido e um orifício, quanto mais para baixo está o orifício, maior é a velocidade com que ele é expelido para fora. Por quê? Porque aqui a pressão é maior do que aqui, que é maior que a pressão aqui, que é maior que a pressão aqui. E se você colocar um peso, aí você está aumentando a pressão em todos. Bom? Então agora nós vamos ver aqui um exercício que, inclusive, eles já estão aqui resolvidos. Ó. Qual é a pressão exercida por um fluido de densidade de 0,7 kg por metro cúbico que preenche um recipiente cilíndrico de 2 metros de altura? Então, pressão... Opa, tem um slide em branco aqui, ó. Nós aprendemos hoje que a pressão em um líquido é a densidade, a gravidade e a altura, ou altura, entenda-se, né? Esse HI é quantos metros você está submerso naquele líquido. Então, se esse líquido da questão tinha uma densidade de 0,7, a gravidade da Terra é 10. E ele está a uma altura de 2 metros, estou usando tudo no SI, né? Ó, já está no SI. Aceleração da gravidade usando 10 no SI. Então dá 7 vezes 2, 14. Opa, 14 newtons por metro ou 14 pascal. Ah, professor, mas que pressão pequenininha, né?
Meu amor, mas a densidade desse fluido aí, comparado com a densidade da água, por exemplo. Na água é 1.000 kg por metro cúbico. Esse é 0,7. Tá? Esse é 0,7, é 1.200 vezes menor, alguma coisa assim. Tudo bem? E o exercício 2, que também tem a resoluçãozinha aqui embaixo, ele fala assim, uma piscina tem área de 28 metros quadrados e contém água até uma altura de 1,5 m. A massa específica da água, 10 na 3, que é o mesmo que 1.000, né? Densidade, quilograma por metro cúbico. A pressão exercida exclusivamente pela água no fundo da piscina bom, posso calcular aqui também, mesma equaçãozinha, pressão exercida pelo líquido, ou como a gente costuma dizer, pela coluna de líquido, né? Que está acima daquela altura. É a densidade do fluido. Oh, meu Deus. Oh, Jesus. A aceleração da gravidade vezes a profundidade que se encontra, né? A densidade da água é 1.000, a aceleração da gravidade é 10 e a piscina tem uma profundidade de 1,5. Então você percebe que a área da piscina não vai importar, né? A pressão é a mesma. A área não importa, só depende dessas três grandezas, sendo que a aceleração da gravidade é uma constante. Então dá 10.000 vezes 1,5, 15.000. 15.000 Pascal ou Newton por metro quadrado. A gente já falou um pouco sobre a pressão atmosférica, e aí chama a atenção de vocês que o exercício número 2, ele fala assim, qual é a pressão exercida exclusivamente pela água no fundo da piscina? Por quê? Porque se você estivesse no fundo dessa piscina, a pressão sobre você não seria só de 15.000 Pascal. Por quê? Então, imagine que você está lá deitado no fundo dessa piscina de altura 1,5 m, né? Aí, tá deitado no fundo, só para fazer um experimento. Não aconteceu nada com você não, você está vivo, tá? Aqui. A pressão exercida sobre você não é apenas a pressão da coluna de água sobre você, tá? Por quê? Porque eu tenho exercido aqui sobre a água a pressão atmosférica, exercendo aqui. Então, só porque você submergiu, você não está livre dessa pressão. Então, quem está aqui no fundo dessa piscina de 1,5 m de profundidade está sujeito a uma pressão total que é a soma da pressão atmosférica mais a pressão que o líquido exerce sobre você. Tá? Pressão atmosférica, então, como nós falamos, é o peso da atmosférica sobre a superfície da Terra. O valor depende da altitude, claro, né? Quanto mais você vai subindo, tem menos ar sobre você. Assim como a gente viu na equação aqui, né? Depende da profundidade. Quanto mais para baixo você está, mais próximo do fundo da piscina do ar, vamos imaginar assim, da piscina chamada atmosférica, maior a pressão, né? E a pressão máxima é quando você está na superfície. E essa pressão máxima é 100.000 Pascal, 100 newtons por metro quadrado. Quando você vai subindo, você vai diminuindo isso. Tá? Então tem a troposfera, eletrosfera, mesosfera, termosfera, exosfera, ionosfera, tem várias aí camadas da nossa atmosférica, da nossa atmosfera. Tá? Pressão atmosférica ao nível do mar, na verdade, nem é esse valor que eu falei para vocês, de 100.000, né? 1.000 newtons, esse é um valor aproximado, ele é um valor de 101.300 Pascal, né? Ou 101.300 newtons por metro quadrado. Mas a gente usa como boa aproximação só o 1 vezes 10 na 5, que seria o 100.000, né? Tá? Isso significa, né, que tem uma força de newton por metro quadrado, né? Não é newton por metro quadrado, né? 100.000 newtons por metro quadrado. Então, se a gente pegar na superfície da Terra uma região
sobre de 1 metro quadrado, 1 metro por 1 metro, a força que a atmosfera está fazendo aqui é de 100 mil newtons. 100 mil newtons em 1 metro quadrado. Tá? 100 mil newtons em 1 metro quadrado. Então a gente poderia, inclusive, calcular qual é a quantidade de ar que tem ali naquela coluna que eu defini para essa área de 1 metro quadrado, né? Porque é esse peso aí. É um peso de 100 mil newtons, ou seja, tem 10 mil quilos de ar em cima de 1 metro quadrado. Se você pegar a densidade do ar, você vai ver, né, quanto de ar tem aí em cima. Tá legal? A pressão atmosférica, ela também pode ser medida em milímetros de mercúrio, 700 milímetros de mercúrio, por causa desse experimento aqui, não é? É um experimento que foi feito para uma coluna de ar. Então, quando você a pressão atmosfera aqui, ela vai fazer um líquido subir até o líquido que ela vai deslocar aqui é 76 centímetros de mercúrio, né? Se o líquido for mercúrio, ou 780 milímetros, né, de mercúrio, como é mais comum aparecer. Então, por isso que tem também essa nomenclatura. Talvez você esteja se perguntando aí qual é a relação desta pressão com a pressão arterial que a gente mede em 12/8. Bom, esses 12/8, na verdade, não são medidas de pressão. Tá? Não são medidas de pressão. Mas eles estão relacionados à pressão, porque é quanto que o sangue está sendo bombeado aí, né? O seu coração, ele é uma máquina de bombear sangue, né? Existe o teorema de Stevin, né, que vai falar sobre a diferença de pressão em um líquido, tá? E não é algo assim muito uau, que grande teorema, não merece aqui vamos dizer assim, nossos grandes aplausos. Mas esse teorema ele tem uma certa importância, inclusive para a gente chegar nisso aqui, né, que é o princípio de Pascal, ou a ideia de uma prensa hidráulica, ou de um macaco hidráulico, ou de um elevador hidráulico, né? Então vamos passar por este teorema que vai dizer o seguinte: bom, aqui ó, a pressão varia com o resultado da força do peso exercido da parte do fluido que está acima. Então, à medida que mergulhamos, aumentamos a quantidade do fluido acima de nós e, consequentemente, a pressão. A diferença entre as pressões de dois pontos de um fluido em equilíbrio é igual ao produto entre a densidade do fluido, a aceleração da gravidade e a diferença de profundidade. Bom, o que esse cara está dizendo? Não tem nada de muito absurdo aqui. O que ele está dizendo é o seguinte: você tem dois corpos de profundidades diferentes, né, submersos no mesmo líquido, um ponto A e um ponto B aqui. A diferença de pressão, ΔP, entre esses dois corpos é a densidade vezes a gravidade vezes a variação da altura entre os dois. Ou a diferença entre alturas entre os dois. Por quê? Como é que eu ia fazer a diferença desses dois, gente? A diferença da pressão do A com B é a pressão do A menos a pressão do B. Opa. E pressão do A é a gravidade, massa, vezes a altura do A. Gravidade, aliás, densidade, né? Onde que eu falei massa? Densidade, gravidade e altura do A. Menos densidade, gravidade e altura do B. Então, esse cara é uma constante e esse cara é uma constante. A densidade e a gravidade são constantes.
Então, posso colocar eles em evidência. Fica a densidade de gravidade que multiplica a altura do A menos a altura do B. Então, a diferença de pressão entre os dois depende apenas da diferença de altura. O que quer dizer, e aí a gente vai depois chegar lá no princípio de Pascal e ver a nossa prensa hidráulica, que é algo que tem bastante aplicação e utilidade no nosso mundo hoje, que é o seguinte: bom, então se dois pontos estão na mesma altura, a pressão tem que ser a mesma. Isso aí é mais interessante, que daí tem a sacada de Pascal, né? Então guarda isso aí, tá? Podemos concluir que todos os pontos a uma mesma profundidade em um fluido homogêneo estão sujeitos à mesma pressão. E isso é mais importante do que dizer que a diferença de pressão depende apenas da diferença de altura. E conclui o inverso. Então, que se a altura for a mesma, então não tem diferença de pressão. Tá legal? Então aquele desenho que eu fiz ali, ó, tá muito mais bonito aqui, ó. Eu tenho um corpo Q, um ponto P e um ponto R. O ponto Q está uma altura, uma profundidade HQ, e o ponto R está uma profundidade HR. A diferença de pressão entre os dois é a densidade vezes a gravidade vezes a diferença da profundidade. Tá legal? Ó, olha só, um submarino submerso a 1.000 metros abaixo do nível do mar está submetido a uma pressão de 11 atms. Quando ele sobe até uma altura de 50 metros abaixo do nível do mar, qual é a pressão exercida sobre ele? Dado, 1 atm é 100 mil pascal, densidade da água 1.000 quilos. Aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. O que ele pergunta aqui, ó, qual é a pressão exercida sobre ele quando ele estiver a 50 metros? Então, a pressão exercida sobre ele, nem preciso usar o teorema de Stevin, porque a pressão exercida sobre ele, que está quando estiver a 50 metros, é a densidade vezes a gravidade vezes 50 metros. Não tem nenhum problema, tá? Ó, a densidade é 1.000, gravidade 10, já fizemos essa conta hoje, isso aí dá 500 mil newtons por metro quadrado, ou 500 mil pascal, ou 5 atms. Então ele estava a 11 e foi para 5, então nem perguntou a diferença aqui, tá? Eu acho que o exercício até calculou a diferença, né? Calculou o ΔP, mas não foi isso que foi pedido, não. Quando ele sobe até uma altura de 50, qual é a pressão ao nível do mar sobre ele? A pressão ao nível do mar, beleza, ele está a uma altura de 50, tá aí, 5 atms. Né? Como a gente já tinha falado anteriormente, se você usar a densidade da água como 1, então cada 10 metros, 1 atm. 50 metros, 5 atms. Bom, então o princípio de Pascal. Então, se a gente tem a ideia de que a pressão, a gente saiu lá do teorema de Stevin e chegou à conclusão de que a pressão é a mesma em pontos que têm a mesma altura, então se eu pegar aqui, ó, por exemplo, este ponto aqui e este ponto aqui, e eles estão à mesma altura, ó, H, eles vão estar à mesma pressão. Tá. Qual é a sacada de Pascal, aliás, né? Que revolucionou as paradas todas aí. Ó. Uma das propriedades mais interessantes de um líquido é que acaba resultando em aplicações úteis, é que quando há um aumento da pressão sobre uma superfície superior, se transmite em todos os pontos. Qual é o lance, gente? Veja, você precisa voltar na definição de pressão. Então, ó, aqui ele chamou de A1. Não, aqui são as áreas, né? Aqui eu tenho uma área menor
e aqui eu tenho uma área maior. E você precisa lembrar que pressão é força sobre a área, tá? Então, se eu tenho aqui neste ponto 1, já que chamou de A1 ali, vou chamar esse ponto de 1, e aqui eu tenho no ponto 2. Se as pressões são iguais, logo F1 sobre a área 1 vai ser igual a F2 sobre a área 2. Então aqui eu tenho uma área e estou exercendo uma pressão sobre essa área aqui. E a grande sacada é que é o seguinte, se eu então multiplicar uma área, né, por exemplo, se a área 2 for muito maior que a área 1, eu terei que multiplicar a força para compensar o aumento da área. É por isso que vocês estão vendo aqui no desenho a área 2 ser muito maior que a área 1. Pois ela sendo muito maior que a área 1, vai fazer com que a força aplicada sobre essa área aqui seja muito maior também. Então, quando eu faço uma pequena força aqui, ela é multiplicada, porque aqui eu tenho uma área que é múltipla da área 1. Entende? Então, daí eu tenho a ideia da prensa hidráulica, do macaco hidráulico, do elevador hidráulico, etc, etc, etc. Eu tenho uma área pequenininha e aí, numa outra região, uma área grande. Então, a força que eu aplico na área pequenininha, ela é multiplicada. Por quanto, professor? Por quantas vezes a área 2 for maior, no nosso caso aqui, né? A área 2 for maior que a área 1. Se a área 2 for 1000 vezes maior que a área 1, a força é multiplicada por 1000. Tá? Por quê? Porque se eles estão à mesma altura, então você volta lá na ideia de Steven, e aí Pascal vem e saca isso. Então, há uma transferência. Uma pressão que se aplica em um fluido se transmite integralmente em todos os seus pontos com as paredes do recipiente que as contém. Então, a pressão daqui vai ter que ser a mesma daqui. Então, a força vai acabar se multiplicando se a área aqui é muitas vezes maior que a área aqui. Tá certo? Aqui um exercício, olha aí. A ferramenta usada em oficinas mecânicas para levantar carros chama-se macaco hidráulico. Em uma situação, é preciso levantar um carro de massa 1000 quilos. Então, a força que eu tenho que fazer não é 1000, né? É 10.000, lembre-se disso. Tem que fazer uma força de 10.000, que é o peso do carro. Massa vezes gravidade, tá? A superfície usada para levantar o carro tem área de 4 metros. E a superfície e a área na aplicação de força é igual a 0,025 metros quadrados. Dado o desenho, qual é a força aplicada para levantar o carro? A mínima força aplicada. Qual é, então, a ideia do teorema de Pascal? As pressões nos dois pontos vão ser igual. Então, a força no ponto 1 dividido pela área do ponto 1 tem que ser igual à força do ponto 2 dividido pela área do ponto 2. Aqui, o que você vai chamar de 1, o que você vai chamar de 2, pouco importa. Se tu vai chamar de A e B, pouco importa. Tá? Eu vou chamar de área 1 a área que está o carro. Então, 4 metros. E área 2 é 0,025 metros quadrados. Até o meu computador está querendo férias aqui. Bom, o lance desse exercício é perguntar qual é a... eu chamei a área 2 da pequenininha. Então, o lance é perguntar qual é a força F2 que eu vou precisar aplicar para erguer um carro de massa 1000 quilos. Então, eu tenho que a F1 tem que ser igual ao peso do carro, que é massa vezes gravidade, ou seja, 1000 vezes 10, né? Já devia estar meio automático isso para nós, né? Um corpo de 1000 quilos, o peso dele é 10.000 newtons, tá? Então, o F1
Tem que ser no mínimo igual ao peso do carro para levantar ele. Tá? Então eu posso calcular qual é a mínima força. Tá? Qual é o fator de multiplicação aqui? Ó? Se você determinar qual é o fator de multiplicação aqui, você determinou quantas vezes a força vai ser menor que 10.000. Tá? Tu divide aí 4 por 0,0025 e faz uma regra de 3. Beleza. Não é nada muito diferente do que a gente vai fazer aqui, ó. Só que aqui eu vou jogar então tudo na equação, bonitinho, né? Professor. Certo? Olha aí. Então o F1 é o peso do carro, a área 1 é 4 metros. Tá? A força 2 é quem eu estou procurando, sendo que a área 2 é 0,025 metros quadrados. Certo? Bom, lembrando que o peso, então, é 10.000 dividido por 4 igual a F2 dividido por 0,0025. Tá? Eu posso dividir esses dois, dá 2.500 igual a F2 vezes 0,0025. Vou passar esse cara multiplicando agora. Então fica 2.500 vezes 0,0025. Cortar 2 zeros aqui. Fica 25 vezes 0,25. Que é o mesmo que dividir 25 por 4. Que dá 12, 6, metade seria 12,5. E 1/4, 6,25 é a força. Então, cara, olha só. Para tu transmitir na outra área, no caso do exemplo desse exercício, né? Para tu transmitir na outra área lá uma força de 10 minutos, tu precisa fazer uma força apenas de 6 newtons. Né? 6 newtons. Então, sei lá, quase o fator aqui multiplicativo é quase 2.000 vezes, né? 6 newtons equivale a uma força de 10.000 newtons. Pessoas, nós vamos encerrar por aqui. Acho que falamos bastante sobre a hidroestática. Faltou a parte do empuxo que eu queria falar para vocês, né? O princípio do Arquimedes. Lembra lá da historinha, né? Quando você submerge um corpo, você desloca um líquido, que é igual ao volume do corpo. Tá? E o empuxo seria igual ao peso desse líquido. Então, é massa, densidade vezes volume, que é massa vezes gravidade. Ó. Isso aqui é massa vezes gravidade. Quem que é o empuxo? É uma força, né, que quando você mergulha um corpo, ela aparece no sentido contrário, né? Então, por isso que erguer uma coisa que está debaixo da água é mais leve, né? É mais fácil. Enfim, esse empuxo também é uma coisa bastante interessante aqui. Tá? Mas, infelizmente, por causa do horário, isso aqui vai ficar para vocês darem uma olhadinha, quem sabe num dia, onde vocês estiverem pensando em preparar uma aula sobre a hidrostática.